Olá, boa tarde. Mais um vídeo aí para o meu canal. Vamos falar de dualidade, unidade e contradição. Beleza? O que é dualidade? Tá. O que é unidade? Tá. E contradição? O que é? Você sabe, né? Tá. Vou dar um exemplo, dualidade. Duas coisas. Unidade, uma coisa. Único, né? Mas aonde você viu falar em dualidade na nossa vida? Em que setor fala-se muito em dualidade? Mais na parte científica e em uma ideia de nossa criação, né? Aonde se fala muito em unidade? Na unidade do Espírito Santo, amém. Dei um exemplo. Tá. Contradição. Contradição é o encontro oposto de uma informação, né? Vamos supor assim, eu começo a falar uma coisa aqui e daqui a pouquinho eu me contradigo, né? Isso na sociedade não é bem-vindo. Na sociedade nós temos que manter um caminho de perspectiva e cuidar para não nos contradizermos. Se eu me contradizer, eu perdi a credibilidade. Eu estou mentindo. Isso é o que acontece na Terra com a contradição. A contradição é informações opostas, ou seja, eu digo uma coisa e depois digo outra. É como se eu fosse dizer sim e não para a mesma coisa. Entendeu? É como se me perguntassem se eu gosto de açúcar, eu falar que sim, e daí daqui 2 minutos me perguntarem se eu gosto de açúcar, eu falar que não. Ué, você está se contradizendo, cara. Este evento que você está vendo é a dualidade em tempos separados. A unidade é duas coisas. É a dualidade da criação universal, que é uma coisa só. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não existe duas, existe uma só. Ao mesmo tempo é sim e não. Ao mesmo tempo. Então, não tem um espaço de tempo para que essa informação volte e se colida. Eu quero dizer que aqui na Terra as coisas foram separadas. Aqui não cabe duas coisas no mesmo lugar. E nem ao mesmo tempo. Mas cabem. É aí esse cabem que entra eu contando essa história. Entendeu? Tudo que a física disser, nós vamos pegar e vamos usar. E eu vou entrar com a minha história cabendo nesse lugar. É isso que eu estou fazendo. Tá. Então a contradição são informações opostas. Eu não posso me contradizer que eu perco credibilidade. Acontece que há um poder na contradição. É justamente por isso que a sociedade mutuamente se cobra por um tipo de procedimento e que não se contradiga. Se eu me contradizer, eu menti. Por quê? Porque aqui, na dualidade da Terra, existe o sim e o não, o positivo e o negativo, o cheio e o vazio, frutos do discernimento, entendeu? Frutos da consciência, frutos da nossa existência, frutos do livre-arbítrio. Ciência pelo Big Bang, religião pelo haja luz são duas coisas.
Se você olhar bem a fundo, você vai ver que são duas coisas opostas. Uma trabalha com o não ver, outra trabalha com o ver. A ciência trabalha com as coisas vistas. A religião trabalha com as coisas não vistas. Viu a oposição? Viu a oposição? Em tempos diferentes. Ao mesmo tempo, na unidade, na dualidade de um outro lugar que eu estou falando, não existe distinção das coisas. Logo, não existe crente e católico, nem ciência, nem ver para crer ou crer para ver. Ver para crer e crer para ver é fruto da dualidade separada. Entendeu? A contradição, ela é uma informação que a contradição são duas informações opostas se colidindo. Entendeu? Então vocês vão ver eu falando de repente hoje nesse vídeo que a igreja é legal. Amanhã eu vou estar falando contra a igreja. Vocês vão dizer assim, poxa, você está se contradizendo, cara. Ontem você falou uma coisa, hoje você está falando outra. O problema é o seguinte: o que eu vou mostrar e vou trabalhar aqui no meu canal, em breves 15 minutos, sempre daqui para frente, sem muita pressa, porque eu não tenho nenhuma, é que o ser humano ele é pura contradição. Ele é pura oposição. Nós somos frutos de uma energia dual oposta. A dualidade são duas coisas, no nosso entendimento, são duas coisas, mas elas não são duas coisas iguais, elas são duas coisas negativas. Elas são duas coisas diferentes, uma positiva, outra negativa, ou uma cheia ou uma vazia, não são duas coisas cheias. No nosso entendimento quântico, antes de observarmos, como dizem na ciência, antes de observarmos um evento quântico, ele está em vários estados. Esses vários estados, ao mesmo tempo, entra com a questão da quântica, da computação quântica, é o ao mesmo tempo. O que é impossível na nossa vida, estar ao mesmo tempo. Então aqui a contradição acontece por quê? Porque as duas, o positivo e o negativo na letra A. Não há só o positivo na letra A. Ou seja, se eu falar igreja, tem o lado positivo e negativo da igreja. Quando eu falo ciência, tem o lado positivo e negativo da ciência. Mas acontece que aqui só fica ciência versus religião, ou Big Bang se opondo ao haja luz. É claro que não falam isso. Não falam isso porque fingem uma civilidade, entendeu? Fingem uma evolução. Como é que eu vou falar? Porque se falarem, ficam opostos ao que existe. Ou seja, o ser humano ele tem uma falsa educação. O que eu quero dizer é que existe um poder na oposição e na contradição. É por isso que a sociedade se cobra mutuamente para não se contradizer e para não se opor. E nós trabalhamos uma concordância. Essa concordância nos iguala, anulando a oposição universal. Dentro deste produto está o positivo e o negativo. Então eu vou falar mal deste controle hoje, por causa do local que eu estou, que é a Terra, em que o tempo não está ao mesmo tempo, que o tempo está contínuo e corrente, não tem como eu estar ao mesmo tempo. Então eu vou falar hoje positivo e em tempo diferente
eu vou falar mal disso aqui. Isso é duas coisas. Eu estou falando de duas coisas. Eu estou dando um exemplo que vai ser difícil vocês entenderem aonde eu quero chegar. Entendeu? É só umas curiosidades. Muito difícil que vocês vão entender alguma coisa que eu estou tentando dizer. Mas não tem problema. Vai ser um vídeo de 15 minutos e está faltando só 5. O que eu quero dizer também é que a Terra, nós, o ser humano, é totalmente contradição. Nós nos contradizemos a todo um instante, a todo um momento. Nós somos frutos de contradição e nós mesmos não podemos nos contradizer. Entendeu? Outra curiosidade que eu vou falar. Quando eu pego, se o meu canal é de ciência, e eu tenho este vínculo, eu tenho este caminho a traçar, o meu canal vai tratar de ciência. Você gosta que eu fale no meu canal, eu vou atrair um público X. Entendeu? Eu vou atrair uma atenção de algum povo X relacionado à ciência. Neste momento, eu estou setorizando, entendeu? O meu canal só em ciência. Isto é, eu perdendo o evento quântico na Terra. Porque o ideal seria o meu canal falar de política, de religião, de ciência, de fantasia, de realidade, de economia. Isso é várias coisas, mas ainda não com o evento quântico. O que eu estou dizendo é que existem dois lugares na minha história. A Terra com um tempo diferente e com um espaço e tempo diferente, e um espaço e tempo teorizado na ciência, que é onde existe essa dualidade única, aonde não existe contradição, porque o bom e o ruim estão no mesmo exato lugar. Não existe amor e ódio neste lugar, existe